quero mostrar para vocês a avaliação de um projeto de uma estação de tratamento de esgoto sanitário de um condomínio residencial de 160 apartamentos. 160 apartamentos. Como a consultoria ambiental condominial, ela é muito importante quando um cliente traz a necessidade de ajustes técnicos e operacionais na estação de tratamento. Por que o cliente solicitou para nós? O cliente solicitou para nós que ele está sofrendo com grande quantidade de odor, ele vem apresentando baixa eficiência da estação de tratamento, e é uma estação de tratamento nova e que possui um sistema de lodos ativados, que é um sistema super simples, na qual ele é o mais básico e o melhor sistema de tratamento para condomínio residencial de pequeno, médio ou grande porte, porque vai ser eficiente. Entretanto, pode ser que esteja acontecendo alguma anomalia nessa estação, e nós, da consultoria ambiental, pegamos todos os projetos e nós vamos aqui, eu quero mostrar para vocês como nós trabalhamos para identificar a possível causa de todos esses problemas que estão sendo causados ali, para que a gente possa ajudá-los a melhorar o que precisa melhorar, ou se tem algum problema e aonde que está esse problema. Então eu vou mostrar para vocês qual que é os bastidores da consultoria ambiental condominial quando o cliente traz essa problemática aqui, para você também conhecer, e se você é consultor ambiental, você poder verificar como você pode fazer no seu dia a dia. Bom, eu vou tentar trazer para vocês em forma do que eu vou falando, e depois eu posso trazer alguma coisa, eu vou trazendo uns prints na tela para vocês poderem também visualizar não só o que eu estou desenvolvendo agora aqui no computador. Mas em primeiro momento, o que a gente executa? Eu sei então que eu tenho 160 apartamentos, consequentemente eu preciso elaborar a primeira parte do cálculo. A primeira parte do cálculo é você saber o número de habitantes com a vazão. Bom, a vazão desse condomínio é um dos principais pontos. O outro ponto que é muito relevante e é importante nós apresentarmos para o dimensionamento é a carga orgânica. Então existem dois pontos aqui, que são o número de apartamentos, bem como a carga orgânica. Sabendo disso, pela NBR, que eu vou deixar aqui a NBR que é utilizada, nós consumimos de 100 a 130 litros por habitante dia de água, e toda essa água ela vai ser transformada em esgoto. Então, porque não é consumo humano, né? É o consumo que nós utilizamos ali para lavagem de pia, tomar banho, escovar os dentes, lavar louça. Então, é de 100 a 130. Consequentemente, como nós fizemos a média de que 160 apartamentos, normalmente são apartamentos de 2 quartos, ou seja, é um máximo de 4 pessoas por apartamento. Então, eu faço todo o cálculo, a prova real. Como é que funciona a prova real, pessoal? A prova real é você refazer completamente os cálculos. Eu tenho o memorial descritivo do fornecedor, da empresa em que construiu a estação de tratamento, mas é muito importante a consultoria ambiental fazer a prova real para que realmente bata as informações, ou seja, já ali você já encontra algum detalhezinho que ficou fora. Tá? Você pode fazer a prova real de duas formas. A primeira forma que eu apresento para vocês é fazer à mão, principalmente quem não trabalha muito com a parte de dimensionamento. Então, fazer à mão é a primeira coisa a se fazer. Eu gosto de fazer à mão porque às vezes é um detalhe que, dependendo da situação, é um detalhe que, se você tem uma planilha já pronta, você não vai identificar o erro. Então é muito importante você fazer à mão. Caso contrário, se você já tem uma planilha, como é o meu caso, eu já executo diretamente nessa planilha, em que ela vai me trazer todas as informações, e eu já batendo o olho, eu já consigo identificar se há algum problema ou ela está correta. A minha planilha é essa aqui, em que eu desenvolvi ela, eu até estou aperfeiçoando, mas essa aqui é a planilha que eu utilizo para fazer o dimensionamento da estação de tratamento condominial em sistemas de lodos ativados.
E para vocês, todo como é que é o script, tá? Eu tenho a minha planilha aqui, em que ela traz todos os dados que eu preciso de dimensionamento do equipamento. E aqui no amarelinho é onde nós colocamos todos os valores, né, que a gente coletou em loco com o cliente. E aí a planilha ela vai dando as informações. Como eu trabalho muito com isso, como eu disse, eu já sei bater o olho se está correto ou não. Mas é muito importante fazer a prova real à mão. Aí você vai realmente ter a certeza se essas informações batem. Um outro ponto relevante que eu quero trazer para vocês é a questão da carga orgânica. A carga orgânica em literatura e uma média anual de um condomínio de 160 apartamentos, a DBO ela é estimada em 500 miligramas por litro. Entretanto, é importante você levar em consideração no teu dimensionamento esse valor de 500, mas um valor um pouquinho maior, porque nós sabemos que é uma média, esses 500 miligramas por litro, mas pode acontecer que dê picos de 600, picos de 1000, então, porque o pessoal não joga de tudo na estação de tratamento. Então, apesar de ter um bom gradeamento, um bom tanque que retenha, um anaeróbio que vá reter e ter um tempo de retenção legal, é sempre bom pensar que você pode estar dimensionando esse sistema com um valor de DBO maior. Só que, nesse caso, como a gente está fazendo a prova real, nós vamos fazer com o valor que o fornecedor deu e se bater, ok. Caso contrário, o que a gente sempre solicita e é importante? O histórico da unidade, do laboratório, da eficiência, para você poder estratificar quanto está sendo essa média real. E aí você vai também fazer essa prova real com essa outra DBO média real para ver se as condições de dimensionamento continuam batendo. Então aqui, por exemplo, eu vou botar diretamente na minha planilha o valor que eu tenho, que é uma vazão de 83 metros cúbicos por dia, uma DBO de 500. E aí nós vamos ter profundidade do tanque 3 metros, tá? Eficiência. Outros parâmetros que você tem que levar bastante em consideração são o dimensionamento dos tanques. Qual que é a altura total, qual vai ser a altura manométrica para que o dimensionamento do equipamento ele é com pressão e vazão. Então esse equipamento ele tem que soprar, que é o problema está sendo o soprador. Então esse equipamento tem que ser dimensionado com uma altura em que ela satisfaça a pressão de coluna d'água existente no local. Então você tem que sempre considerar uma taxa um pouquinho maior, né, nesse quesito também, porque caso contrário você vai botar um equipamento pequeno e ele não vai nem conseguir levantar essa coluna d'água para mexer ali o esgoto para fazer o tratamento dele. Então esse é um dos principais pontos que a gente observa em que é colocado um equipamento um pouco menor, menos robusto do que o dimensionamento precisa, e aí as causas de que ou ele não funciona já no seu start, ou ele tem uma baixa movimentação em que pode gerar sim o odor, que é o que esse cliente veio nos relatar de problema.